Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu vou mostrar como fazer para bordar o nome Friends, que inclusive é a terceira parte do tutorial do risco número 63, que é esse risco aqui de Friends. Se você não viu ainda a parte 1 e a parte 2, olha aqui nos cards e também no link que eu vou deixar na caixa de descrição. Então vamos logo começar esse bordado. E eu tô usando aqui uma agulha de costura mesmo. E eu vou usar 2 fios na agulha, que aqui nessa parte eu usei só um fio, mas aqui no nome eu vou usar 2 fios, que para fazer o preenchimento mais rápido. Se eu usar só um fio, o preenchimento vai ser muito demorado. Então aqui, olha só, eu vou mostrar o preenchimento feito com o ponto haste, que aqui eu gostaria de fazer, na verdade, o ponto longo, ponto curto, que é aquele ponto da pintura de agulha. Eu acho que é muito mais fácil e mais rápido de preencher. Então eu vou mostrar aqui fazendo com ponto haste e depois eu vou desmanchar um pouquinho. Vou desmanchar totalmente, na verdade, para mostrar fazendo com ponto longo curto, que eu acho que é bem melhor. Então, olha só, com ponto haste eu vou fazendo desse jeito aqui. E se você observar, essa letra, ela tem esse abaulado aqui, né? Ele faz essa curvinha para lá. Então, com o ponto haste vai ser um pouquinho mais difícil de manter isso, porque eu vou ter que fazer bem aqui na curvinha, vou ter que fazer aquele efeito com ponto, né? Trazendo pra cá, me preocupando de como eu vou fazer essa partezinha aqui para ela não ficar totalmente reta. E já com ponto longo, ponto curto, eu consigo fazer esse efeito aqui com bastante facilidade, sem precisar ficar me preocupando com isso. Então, olha só, para fazer essa curva, eu já vou trazer a alça do ponto haste aqui pro lado de cá, porque eu tava segurando ela pro lado de lá, né? Então, eu já vou trazer para cá. E olha só, para preencher, eu coloco até aqui. E depois eu volto, trazendo a agulha para cá. E eu vou fazendo assim até chegar aqui no final. E eu vou fazendo isso até chegar aqui, nessa partezinha das perninhas. E quando chegar nas perninhas, eu vou ter que fazer ponto cheio. Então, eu vou desmanchar isso aqui, porque eu vou querer fazer com ponto longo, ponto curto, né? E dá para fazer também com ponto cheio, mas eu quero fazer com ponto longo, ponto curto. E aqui é só um abridor de casa mesmo. Ele é bonitinho assim, olha só. Que eu comprei na Shein, né? Então, olha só, vou desmanchar. Eu adorei esse abridor de casa, porque ele é bem... A lâmina dele aqui corta bem. Então, eu corto com bastante facilidade. E eu consigo desmanchar o bordado assim, bem rapidinho. Isso aqui é a parte do nozinho, eu vou tirar pra baixo aqui. E olha só, com ponto longo, ponto curto, como é muito fácil de fazer. E é só isso aqui. É muito fácil. Então, olha só, eu cheguei nessa parte aqui que tem esse abaulamentozinho, né? Que tem essa curvinha. Eu vou passar pra cá. Por isso que eu gosto de fazer com esse ponto aqui, porque com ele é mais fácil manter a forma. Ainda dá pra melhorar um pouco aqui, olha só. Que eu acho que ficou faltando um pouquinho, né? Então, eu posso vir com mais um pontinho aqui. E aqui, por exemplo, eu acho que tá faltando um ponto também. Vou colocar pra cá. E aqui eu já vou fazendo com ponto cheio pra preencher essa parte aqui da perninha do F. Existem várias formas de fazer esse preenchimento, tá ok? É porque eu quis escolher esse daqui mesmo, mas você pode escolher o preenchimento da sua preferência, do que você achar melhor aí de fazer. Inclusive, você pode fazer isso aqui
com apenas um fio na agulha, mas como eu quero preencher mais rápido e eu quero que fique com volume mesmo assim, eu quero que ele fique bem volumoso o ponto, então eu estou fazendo assim, com 2 fios na agulha. Mas se você quiser que fique com menos volume ainda, um pouco mais delicado, você faz só com um fio. Às vezes tem aluna ou alguma seguidora que comenta comigo assim: ai, Bárbara, o meu bordado não ficou perfeito, não consegui deixar como o seu. E, gente, não se preocupa com esse negócio de fazer o bordado perfeito, porque dificilmente você vai conseguir deixar um bordado perfeito. A gente faz um negócio desse à mão, né? Então, o tecido tem suas características e às vezes é difícil até a gente colocar a agulha no buraquinho, né? E deixar reto, porque o traço tá de um jeito e o buraquinho do tecido tá em outro, então às vezes a gente não consegue mesmo deixar super perfeito. Então não se preocupa com isso, faz o bordado do jeito que você gosta de fazer, que o importante é esse bordado ficar bonito no final. Então às vezes ele nem ficou perfeito, assim, do jeito que você queria, mas ficou lindo. Então o que importa é você fazer o bordado bem feito e bonito, não precisa ser perfeito. Uma característica muito forte do bordado à mão é que todo bordado será único. Então, você pode fazer o mesmo risco, bordar várias vezes. Não vai ficar nenhum igual ao outro, porque cada bordado é único. Cada jeitinho que você passa a agulha com a linha pelo tecido vai ficar de um jeitinho diferente. Então, mesmo seus bordados, se você fizer todos com o mesmo risco várias vezes, podem ficar até parecidos, mas iguais, idênticos mesmo, assim, eles não vão ficar. Então não fica com essa paranoia aí de ficar fazendo bordado perfeito. Se você é minha aluna do plano de riscos para bordar, dá uma olhadinha lá no perfil secreto do plano, que tem um destaque com os links dos vídeos secretos aqui no canal. E tem um vídeo lá que eu fiz o nome Larissa, lá no risco do tucano. E aí você pode dar uma olhada nas dicas que eu dei nesse vídeo, que servem para esse risco aqui também, que servem para bordar esse nome aqui. E se você ainda não é minha aluna do plano de riscos, clica no link que está aqui na caixa de descrição e dá uma olhadinha como se tornar minha aluna e ter acesso a todos os benefícios, a todo o conteúdo bônus que eu compartilho secretamente com as alunas. E olha só, sempre que tiver essas fontes com essa característica aqui, né, vindo assim, olha só, vindo na horizontal, bem fininha, desse jeito aqui, eu vou sempre fazer com o ponto cheio, do mesmo jeito que eu fiz aqui na letra F. Então, eu estou fazendo ponto cheio nessa parte aqui. Eu fiz o ponto longo curto até aqui, que foi até onde deu. E daqui pra cá eu estou preenchendo com ponto cheio. E eu vou fazer isso em toda essa partezinha aqui, ó. Nessa parte aqui também, na perninha, que não dá pra fazer ponto longo curto aqui, né? Eu teria que mudar o sentido e iria ficar meio esquisito. Então, observa que aqui eu fiz um pontinho, porque ele já vai descendo pra cá, né? E aí eu venho daqui e trago a agulha pra cá. E se eu estivesse fazendo o contrário, né, daqui pra cá, de cima pra baixo, eu ia trazer a agulha e entrar com ela aqui. Como já está a linha bem pequena, eu já vou finalizar. Aqui atrás vou fazer o arremate. Eu prendo a linha por dentro de um ponto que já existe. Então, eu vou passando a agulha aqui de um lado para o outro, para prender a linha, na verdade. Então, olha só, eu já vou pular essa partezinha aqui. Eu finalizo daqui a pouquinho, mas eu vou pular logo para cá para fazer a bolinha e mostrar que é muito simples. Aqui eu vou precisar fazer apenas ponto cheio. E eu vou usar 2 fios na agulha. As cores que eu vou utilizar aqui, eu vou deixar lá no perfil secreto para as alunas, porque as informações de paleta de cores eu sempre deixo secretamente para as alunas. E eu também passo a paleta de cores dos bordados para aquelas pessoas que estão interessadas em adquirir o risco avulso, né? Então, todo mundo que adquire algum risco meu também tem acesso à paleta de cores. Que às vezes tem gente que quer bordar só um risco, né? Tá começando a bordar. Ou então quer só aquele bordado específico. Ou quer presentear alguém. Ou então quer encomendar o bordado com alguma outra bordadeira. Já que a minha agenda de encomendas está temporariamente fechada.
E eu também não vendo nenhum bordado desses que eu faço aqui com os riscos do plano, que eu deixo para as minhas alunas venderem. Então, às vezes, a pessoa só quer adquirir um risco mesmo. E aí ela compra o risco e eu passo a paleta de cores para ela. Olha só, aqui eu vou fazer só uma camadinha de ponto mesmo, tá? Por isso que eu tô tendo maior cuidado para fazer bem redondinho. Porque qualquer pontinho fora do lugar, a bolinha vira outra coisa, né? Como eu tô usando 2 fios na agulha, aí pode ser que deforme um pouco a bolinha. Então, eu vou deixar só assim mesmo. Aí, se você não ficar satisfeita com a bolinha, achou que ela não está super redonda, você pode fazer vindo aqui no outro sentido, na horizontal. Então, vou fazer aqui a demonstração. E aqui vai deixar o ponto bem mais volumoso, principalmente se você estiver usando 2 fios na agulha como eu. Aí, essa primeira camada que você fez na vertical já vai servir como guia para você ir preenchendo essa segunda camada na horizontal. E assim você tenta também consertar o erro da primeira camada, caso não tenha ficado super redonda. Aí você consegue consertar fazendo assim na segunda camada, na horizontal. Ah, eu acho que ficou faltando um pontinho aqui embaixo, olha só. Pronto, e agora eu vou continuar na letra N, porque eu acho que vocês vão ter um pouco de dúvida quando chegar nela, então eu vou logo pular para ela. Então, para fazer a letra N, eu vou fazer a mesma coisa, ponto assim, ponto longo curto na vertical. E aí, quando eu chegar aqui, eu vou trazendo daqui para cá, normalzinho, tá? E aí, quando eu for descendo para cá, para essa parte aqui, eu vou ter que descer fazendo ponto cheio. E a mesma coisa aqui, subindo com ponto cheio, mas meio na diagonal. E vai ficar parecendo que é ponto longo curto. E eu tô fazendo assim porque não tem problema, já que nós estamos fazendo com a linha preta. A linha preta, ela esconde qualquer coisa, né? Pronto, e aqui nessa parte eu já posso começar a fazer o ponto cheio assim. Pronto, já fiz todas as bolinhas. E agora eu vou finalizar aqui essas outras letras. E olha só, tudo isso aqui será preenchido com ponto cheio nessas partes aqui que são horizontais, assim. Mas nessa parte aqui que é vertical, eu vou fazer ponto longo curto também. Aqui ponto longo curto e aqui ponto longo curto. Então, só nessa parte aqui vai ser ponto cheio. As perninhas do E. Essa partezinha aqui do D vai ser ponto cheio também. Aí, nessa parte aqui que é arredondada, eu vou fazer o ponto cheio radial, que eu já mostrei algumas vezes como fazer. Que eu começo o ponto aqui. Tem no tutorial do outro risco de Friends. Então, dá uma olhadinha lá como é que faz o ponto radial, que eu mostrei bem direitinho. E aqui no S eu vou fazer também com ponto cheio. Então, eu vou finalizar esse bordado e depois eu volto com ele pronto. Aí, no outro vídeo, eu vou mostrar como fazer o acabamento. Porque esse bordado aqui eu vou colocar no outro bastidor, vou tirar desse aqui, que é o bastidor de tarraxa, e vou colocar no outro e vou fazer um vídeo só sobre acabamento de bordado. E aqui, olha só, ficou com essas manchinhas que foi do bastidor que eu estou usando, que é o bastidor de tarraxa, né? Então ele tem essa partezinha metálica que eu esqueci de proteger e ficou encostando diretamente no tecido e enferrujou. Mas isso aqui vai ficar escondido por dentro do bastidor, então ninguém vai ver. E eu até comentei sobre essa ferrugem aqui no tecido, sobre esse bastidor, lá no meu Instagram, comentei nos stories. Então, se você ainda não me segue, clica no link que está aqui na caixa de descrição, ou então procura por Bárbara F Atelier, que você vai encontrar o meu perfil. Eu sou Bárbara F Atelier em todas as redes sociais. Então, vou continuar aqui o bordado e eu volto com ele pronto daqui a pouquinho.